Debate na generalidade, que vai ser agora analisado, como, por assim dizer, na especialidade, por três especialistas, três deputados, que são os nossos convidados aqui em todas as noites. O deputado André Pinotes Batista, do PS, o deputado Filipe Melo, do Chega, e o deputado Alberto Fonseca, do PSD. Muito boa noite a todos. Bem, o deputado Filipe Melo não fica refém, obviamente, mas hoje, neste debate, sustentou que são os portugueses que devem decidir o futuro da nossa companhia aérea. É mais uma proposta de referendo que vem a caminho? Boa noite, Mário. Obrigado pelo convite. Boa noite, Alberto, André e quem nos assiste em casa. Ora bem, o que eu disse, repito. Sou Ministro das Infraestruturas, toma posições que, em tempos recentes, ouvimos da boca destes intervenientes criticar o atual secretário-geral do Partido Socialista. Críticas essas que nós sublinhamos. Mas vir, e não deixa de ser estranho, vir agora o novo governo fazer essas mesmas críticas e fazer igual. Porque o que fez o governo do PSD, o AD, ou se quisermos um governo do PSD com uma muleta do CDS e agora com um andarilho do PS, foi basicamente termos uma situação de o Sr. Ministro das Infraestruturas acorda de manhã e diz vamos vender a totalidade do capital da TAP. No dia seguinte acorda, em género Pedro Nuno Santos, e diz o aeroporto vai ser em Alcochete. Acontece é que aqui teve a cobertura do Sr. Primeiro-Ministro, o que não aconteceu com Pedro Nuno Santos, que levou um puxão de orelhas e teve que pedir desculpas públicas. Aqui o Sr. Primeiro-Ministro deixou o Ministro brincar aos aviões e brincar aos aeroportos à vontade. E o que nós sempre dissemos é, numa matéria tão delicada como a TAP, nós entendemos que tem de haver uma participação do Estado na companhia. Tem que salvaguardar os interesses do país. E o atual CEO da TAP, o Dr. Luís Rodrigues, disse isso e bem. E o Sr. Ministro das Infraestruturas não gostou de ser beliscado e mandou, desculpe o termo, trabalhar. Disse, esta parte somos nós que decidimos. Não é o Ministério das Infraestruturas que decide. São os portugueses. Os acionistas, o acionista Estado... A questão é mesmo essa, mas os portugueses como? Os portugueses têm representação. E a representação é parlamentar. No Parlamento deve haver... Olha, o que o governo PSD, quando estava na oposição, dizia que não podia ser o PS a decidir sozinho sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, sobre a venda e os moldes da venda da companhia aérea, e agora estão a fazer exatamente o mesmo. Eu não vi, por parte do Sr. Ministro das Infraestruturas, nenhum pedido de contacto aos vários grupos parlamentares, a dizer vamos criar aqui um consenso para decidir como vamos fazer com a TAP, como vamos fazer com o aeroporto de Alcochete. E repare, a TAP ainda é um caso mais crónico, porque tem lá mais de 3 mil milhões de euros dos nossos impostos, do nosso trabalho. Alcochete foi uma birra antiga do Partido Socialista que vá-se lá bem perceber porque este governo decidiu continuar a levar para a frente. E eu relembro que são várias as irregularidades e, mais do que irregularidades, suspeitas, e não sou eu que o digo, está num excelente artigo no Jornal Económico. Quem é que é o artigo, só para estarmos situados? Eu já lhe dou o artigo, André. Obrigado. Em que dizem que o relatório da Comissão Técnica Independente tem erros grosseiros. E, para sustentarem isso, falam na distância. A distância do Marquês de Pombal, que foi o sítio escolhido para fazer a distância. Falam do problema mais grave, que é o governo pode financiar a construção do novo aeroporto? Não pode. A União Europeia não o permite. Ora, se o governo diz vamos construir em Alcochete, não vamos gastar um cêntimo dos contribuintes. Ora, a Vinci, que é a dona que tem a exploração dos aeroportos em Portugal, já disse que não metia um cêntimo. Foi a expressão do CEO da Vinci. Não metemos um cêntimo na solução Alcochete.
Até porque nós consideramos, Vinci, que a melhor solução é a dual entre Lisboa, atual Portela, e Montijo. Portanto, excluída a hipótese. O Sr. Ministro disse há uns dias, há umas semanas atrás, que no dia 7 vai apresentar essa solução e que não vai ter custos. Ora bem, o que o Sr. Ministro está a pensar, nós já antecipamos. E posso garantir aqui que é uma solução que também não é viável. O que o Sr. Ministro quer fazer é muito simples. É ceder a receita à Vinci como forma de pagamento dessa mesma empreitada. E isso também é ilegal. Em relação a isso, vamos, de facto, aguardar por essa exposição pública no dia 7. Queria aproveitar a sua presença aqui, aliás, na sequência da reportagem que antecedeu a nossa conversa, para perceber o que é que se passou afinal ali. Isso porque o Chega se preparava para anunciar uma descida de 2 pontos percentuais e alguns impostos, mas não conseguiu concretizar, uma vez que a palavra foi cortada devido ao novo sistema que controla o tempo. São outros impostos, além do IRC, ou é a proposta da baixa de 2 pontos percentuais no IRC? Muito bem. Primeiro ponto. Cortaram a palavra e nós fomos o único grupo parlamentar que nos insurgimos contra esta medida. Acho que não faz sentido nenhum. Cortaram a palavra não, o sistema corta a todos. É preciso ser claro, senão vou as pessoas lá em casa ficar confundidas. André Ventura andou no TikTok a brincar às multas de trânsito e foi parado no semáforo. É uma coisa que pode acontecer a quem não cumpre as regras. Vamos perceber isso, não é? André, não vamos entrar por esses caminhos. Mas não vamos achar que é só a Chega que tirou a palavra, não é? Senão pode as pessoas ficar confusas. Vamos lá ver. Vocês que são os arautos da democracia, vocês são os capitães de Abril, vocês que dizem que toda a gente tem direito à palavra, como é que um representante do povo está a explanar as suas ideias e um sistema lhe corta automaticamente Filipe, eu sou Presidente da Assembleia Municipal e tenho lá o eleito do Chega, nunca lhe tirei a palavra, mas as regras são iguais para todos. E quem está em casa não pode ficar com a ideia que há uma regra só para o Chega, ou que o Chega é um grupo de calimeres. Vocês são 50 deputados, não são 50 calimeres. O André Ventura não pode falar ilimitadamente. Olha, o Primeiro-Ministro hoje geriu mal o tempo. Aliás, prometeu gerir o tempo como gera o orçamento. Pronto, André Ventura não prometeu nada, mas também falhou como o Primeiro-Ministro. André Ventura não promete o que não pode cumprir. Pronto, o Sr. Ministro promete tudo e mais alguma coisa e cumpre zero. Ultrapassemos a questão do tempo. Voltando à sua questão, Mário, o Chega sempre defendeu e há de continuar a defender que estará favorável a qualquer proposta, venha ela de que quadrante político vier, desde que seja para reduzir a carga fiscal. Em concreto, estes 2% eram a questão do IRC? Não só por aí. Não só por aí. Repare, nós ouvimos hoje o Sr. Primeiro-Ministro dizer uma coisa que a nós nos custou ouvir, porque ainda há muitos portugueses, felizmente, que pensam e que percebem e que sabem interpretar o que o Sr. Primeiro-Ministro disse. Quando o Sr. Primeiro-Ministro disse hoje, teve a ousadia de dizer é o primeiro governo nos últimos não sei quantos anos que não aumenta impostos. Falso. Verdade. Falso. Verdade. A taxa de carbono e a mentira pegada que este governo está a fazer às pessoas é importante esclarecer e é importante que as pessoas saibam que quando vão à bomba a testar os seus depósitos estão a pagar o mesmo quando deviam pagar muito menos porque o barril do crudo teve uma queda muito acentuada. As pessoas neste momento, em lugar de estarem a pagar 1,60€ ou 1,65€ pelo litro de gasóleo, podiam estar a pagar 1,28€. 1,28€ por litro. E não estão a pagar porquê? Porque este governo que se acha o arauto da manutenção da boa política fiscal, é o governo que vai ao bolso das pessoas da forma mais direta que pode haver. Portanto, o que nós queremos é, repare, e a sua proposta concreta, a sua pergunta concretamente, nós apoiamos a decisão inicial do governo em baixar 2 pontos percentuais no IRC. Sublinhamos também que o IRC devia ter uma diminuição progressiva, ano após ano. E o PSD estava muito motivado. Era uma das medidas cartaz, era uma das bandeiras que deixaram cair porque, infelizmente, tiveram que vender a alma ao diabo. Tiveram que vender o seu programa, tiveram que vender a aprovação
do orçamento ao Partido Socialista. Portanto, aquilo que tem que ser posto aqui é não podemos comparar o que não é comparável. Em relação à boa intenção do Sr. Primeiro-Ministro, não só nestas contas. Eu relembro, e é bom que a gente vá mexendo nisto para não cair em esquecimento, o Sr. Primeiro-Ministro tinha a boa intenção de reverter a extinção do CEF. Ainda não o fez. O Sr. Primeiro-Ministro tinha a boa intenção de anular por completo o pacote mais habitação do governo PS. Boas intenções, como toda a gente sabe, está o Chega cheio. E conseguiu reverter 20%. Por isso, Mário, deixe-me concluir assim. Deixe-me concluir assim, se não se importa. Por isso, cada vez mais, o Chega tem razão. PS2 é verdade, são exatamente iguais. Deixe-me só dizer uma coisa. Eu, por acaso, ia mesmo terminar agora, mas depois de ter relembrado essa troca de palavras hoje no Parlamento sobre o Chega ser o maior ou ser o principal partido da oposição, depois daquela manifestação em que iam mostrar que são mais. Agora é o Chega que é o maior ou o principal partido da oposição. Há aqui uma obsessão no tamanho. O tamanho, afinal, conta. Nestas coisas não se pode rir, Filipe. Tem que ser uma coisa logo séria. O maior é o maior. Eu vou-lhe dizer, a manifestação, eu acho que ficou provado que não houve, até ao dia de hoje, nenhum movimento, nenhum partido que conseguisse descer aquela avenida e chegar à Praça do Comércio com 4.000 e muitas pessoas. Não houve nunca nenhum partido, isso também tem que ficar... Então registrem. Foi a maior manifestação... Eu nem vou dizer nada hoje porque isso vai dar jeito durante uma vida inteira. Foi a maior manifestação de que há memória, pelo menos, e acho que estamos na mesma faixa etária. Temos certamente... Está a falar de qual manifestação? Contra a imigração descontrolada. Não, eu estou a falar desta manifestação de sábado, que era a tal em que iam mostrar que são mais. E não fomos mais, mas fomos muitos mais. E aliás... Tiveram daqueles contadores e fomos para a rua. Sabe que eu já estive com mais pessoas dentro de um avião. E fomos para a rua manifestar-nos a favor do Estado de Direito, a favor da polícia, a favor da manutenção da ordem social, da paz social. Sim, mas ao contrário do PSD, cuja a senhora Ministra da Administração Interna hoje reuniu com alguém... Se vamos entrar sobre isso, eu tenho alguma coisa a dizer à polícia que também. Disse, polícia bom é polícia morto, a bosta da bófia, é um tipo chamado Mamadouba. Mas não está aqui no Mamadouba. Foi o comandante da PSP, da GNR e o comandante, daqueles grupos. Mas é que há um problema sobre isso. Deve ser o comandante daquele gangue. Há um problema sobre este raciocínio. Mas isto deixa-me acabar de responder ao Mário. Sim, porque o Mário ainda é o moderador deste debate e não o André Pinote. Está a acabar, aliás. Quer dizer, o Filipe está a tentar ser tudo. O tamanho conta, claro que conta, porque repara uma coisa, nunca a Iniciativa Liberal ou o Bloco de Esquerda podia ser o maior partido da oposição ou o principal partido da oposição, porque não tem essa dimensão. Mário, eu também gostava de falar de tamanho. Neste momento, o Chega, pela sua dimensão muito próxima ao Partido Socialista e muito próxima ao PSD, que governa o país, é igual a diferença. É muito idêntico. Acontece que o Chega, neste momento, tem a legitimidade para dizer, porque o faz, que lidera a oposição. Porque o Partido Socialista... Lidera a confusão. O Partido Socialista... A confusão que o Governo queria. Filipe, para haver moderador eficaz é preciso saber... Se só falar o Filipe vai sempre ter razão. O Fidel Castro também fazia isso. Eu também sei fazer esse jogo. Não, mas tudo bem, e falar por cima, mas não o faço. As pessoas querem assistir a um debate urbano de controle do tempo igual da Assembleia da República. Não querem ver isso. As pessoas não querem ver isso. Mas posso dizer uma coisa à polícia? Um debate urbano. Eu estou a responder ao Mário, tenha lá respeito. Peço-lhe rapidamente, temos um minuto para concluir a nossa debate. A partir do momento em que o Partido Social Democrata se ajoelha perante o Partido Socialista a pedir a mão em casamento e que o Partido Socialista cede a essa pretensão e andam os dois de braço dado a governar o país com um orçamento de continuidade dos últimos 8 anos, o Chega... Continuidade absoluta. Continuidade absoluta. Alberto, isto é um governo... Este orçamento de Estado, se fosse assinado por Fernando Medina... Deixe-me só ouvir este orçamento de Estado assinado por Fernando Medina e António Costa era exatamente igual. Isso não é correto. Portanto, a partir desse momento... O tempo está-se a esgotar. O tempo está-se mesmo a esgotar. Está a ser genial numa coisa que está a esgotar o tempo dos outros partidos para não deixar ouvir. É só que as pessoas em casa percebam Filipe Melo, eu agora sentia falta daquele mecanismo que há na Assembleia da República, confesso, mas muito obrigado aos três pela vossa presença e muito boa noite.